Internacional libera Depena para vir jogar no Rio de Janeiro. Vamos falar também sobre as negociações com Carlinhos. Carlinhos com as negociações avançadas. Atacante, revelação, campeonato estadual, que em 8 jogos meteu 8 gols. E vamos abordar aqui esse nome que o Alexandre Matos pediu o aval a 777 Partners para trazer meio-campista de peso e de impacto que o Alexandre Matos vem negociando desde o começo do ano. E a gente vai falar muito aqui também sobre a situação do Vasco da Gama no campeonato estadual e também na Copa do Brasil. Eu peço a você que ainda não é inscrito no nosso canal, para você se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora para o nosso vídeo. Vou começar falando aqui sobre o Campeonato Carioca, porque é o seguinte, o Vasco vai ter uma semana livre, leve e solto, uma semana de tranquilidade após vencer com autoridade a equipe do Botafogo. Agora vem Volta Redonda, um jogo que será no Kleber Andrade, o Vasco da Gama jogando aí, mais de 20 mil ingressos já vendidos para essa partida, e o Vasco vencendo praticamente vai sacramentar a sua classificação no G4. O Vasco da Gama que busca o título carioca, que não vem desde 2016. Para mim, se o Vasco da Gama não for roubado, o Vasco é um dos favoritos, sim, a ser campeão. O Vasco da Gama que também vai ter um jogo muito importante, a Copa do Brasil. Copa do Brasil, que é uma competição muito rentável. Se o Vasco da Gama passar de fase, aí já embolsa 2 milhões de reais, é muito dinheiro logo na primeira fase. E o seguinte, o Vasco no intervalo ali do jogo, entre o Volta Redonda e a Portuguesa da Ilha, ali no dia 27, a gente vai a Itajaí para jogar contra a equipe do Marcílio Dias. E os ingressos para essa partida contra o Marcílio Dias ainda está suspenso a venda aí com relação a visitante. Isto porque o local onde os visitantes ficam, no estádio lá do Marcílio Dias, em Itajaí, simplesmente está passando aí por uma situação de vistoria ali do Corpo de Bombeiro e da Polícia Militar. Tão logo essa situação seja liberada, teremos ali a situação da liberação da venda dos ingressos. Na minha opinião, o Vasco vai ser campeão carioca e o Vasco simplesmente passa de fase na Copa do Brasil. Vamos falar aqui sobre a situação envolvendo reforços, né? Porque ontem a gente fez um vídeo na parte da noite, a gente até ficou magoado, porque é o seguinte, aqui ninguém tem por que ficar mentindo para você, torcedor do Vasco. Se fosse para a gente ficar colocando jogador por colocar de forma aleatória no Vasco da Gama, a gente ia botar o Messi, a gente ia colocar o Neymar, o Mbappé, para a gente ter mais engajamento. E a gente falou para vocês sobre a situação do jogador Carlinhos do Nova Iguaçu. O Vasco tem negociações avançadas, sim, com o Carlinhos do Nova Iguaçu. O único empecilho que o Vasco precisa pensar muito ao contratar o Carlinhos é porque a equipe do Nova Iguaçu tem um jogo contra o Itabuna na Copa do Brasil. E se o Carlinhos jogar esse jogo, a equipe que contratar o Carlinhos o restante da temporada não vai poder contar com o Carlinhos aí na Copa do Brasil
pelo fato dele já ter atuado com a camisa do Nova Iguaçu. Então, é um fato a se pensar. Com relação à situação técnica do jogador, para mim, é um belíssimo jogador que tem 8 gols em 8 jogos. Lauiano, mas joga com camisa de time pequeno, né? Mas faz gols em time grande. Meteu gol, 2 gols no Botafogo, meteu gol no Vasco, e o único gol que o Flamengo levou na competição foi um gol que o Carlinhos fez, que deu uma cavadinha e fez um golaço. Então, assim, eu faço aí ponderações, sim, com relação a essa situação da Copa do Brasil. Mas eu acho que vale a pena o Vasco da Gama ter um atacante aí, e o Vasco vai trazer um atacante antes do fechamento da janela. Seria muito bom, porque hoje a gente só tem o Ryan e o Paixão, que ainda não estão preparados. Situação envolvendo aqui o Depena, tá? O Carlos Depena, ele já foi liberado pelo Internacional. O Laureano está inventando, é fake news, né? Tá igual o Mário Coelho. A gente coloca aqui para vocês aqui, então, a informação do Flávio Dias, tá? Dessa manhã. O Matos, sobre a situação do outro nome, a gente vai falar aqui. Mas o seguinte, o Internacional já liberou, tá, o Depena para ingressar ao Vasco da Gama, tá? A gente vai explicar essa situação. O Depena esteve muito próximo de acertar com o Vasco da Gama em 2022, quando ele atuava lá no Dinamo de Kiev. A situação é a seguinte: o atleta vê sim com bons olhos a transferência. Esse pedido foi um pedido da 777 Partners. A 777 Partners quer contar com esse jogador. A 777 deu o aval para o investimento para o Alexandre Matos e a Caixa. Como foi um nome indicado diretamente pela empresa, é uma negociação que o Alexandre Matos, ao contrário do que falou o Flávio Dias, não deixará em stand-by. Tá? É mais fácil chegar a 2 jogadores aqui do que essa negociação ficar em stand-by. Por quê? É um pedido direto da 777 Partners a contratação do Depena. O Vasco da Gama até ontem não tinha formalizado proposta, porque a 777 decidiu ontem passar o recado para o Alexandre Matos para ele ir atrás. Primeiro tem que ser dado o aval para depois o jogador ser negociado. É assim que é na SAF Vasco. E o seguinte, né? Existe um outro jogador também, certo? Esse jogador, eu não deveria nem falar o nome dele aqui, porque eu não sou jornalista, e as pessoas ficam falando, tá inventando para ganhar like, para ganhar view, que não sei o quê, aquele mimimi. Pessoas que torcem contra o Vasco da Gama, que não querem ver o Vasco da Gama nas cabeças, certo? E quando surge um nome aí de peso pro Vasco da Gama, eu acho que todos têm que ficar felizes. Mas tem gente que joga contra, infelizmente. Esse nome é o nome do Emanuel Reynoso, tá? É um jogador que o Alexandre Matos sonha em trazer para o Vasco da Gama desde o começo do ano. Um jogador que ano passado foi oferecido ao Vasco da Gama. Resolvi falar aqui, porque foda-se, quem quiser cancelar, cancela. Mas o seguinte, esse é o nome, Emanuel Reynoso. E é um jogador que chega aqui no Vasco da Gama, se vier, acho difícil, tá? Do Alexandre Matos convencer a 7777 Partners de fazer um investimento num jogador pesado, mas se esse jogador vem, ao contrário aí do Depena, o Depena chega para poder ser reserva, né? O Reynoso não, o Reynoso viria para ser titularíssimo ali do lado do Paê, certo? É um jogador que jogou pelo Boca, impactante, jogador extraordinário, perfeito? Então, gente, essas são as notícias do Vasco. Laureano, que o nome do Carlinho, que o nome
de pena são refúgios. Vamos parar com isso, com essa besteira, porque está aí o Galdames aí dando exemplo. E se fosse um jogador para ser o 9 do Vasco da Gama, para ser o titular, eu ia falar, ó, tá bom, mas para compor elenco, tá bom, para ser o reserva do país, tá bom sim. Então agradeço aí pela sua atenção, desculpa o vídeo longo, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu. E torça para o Vasco, não torça contra, não, porque o Esforça vai estrear e o Vasco tem tudo para fazer bonito esse ano aí no Campeonato Brasileiro. Valeu.